Então, vamos para o nosso estudo de número 11, e a pergunta que a lição vem nos fazer nessa manhã, irmãos, é: todos os caminhos levam a Deus? Nós gostaríamos de deixar essa pergunta com os irmãos e dizer, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, ela estará nos respondendo se todos os caminhos levam a Deus. Desde já, eu quero dizer a todos vocês que a resposta a essa pergunta crucial é não, nem todos os caminhos levam a Deus. E melhor dizendo, existe apenas um caminho que pode nos conduzir até o Senhor. E eu quero dizer que esse caminho é Jesus Cristo. O texto base da nossa lição justamente nos responde de maneira bem clara, de maneira bem categórica a essa pergunta, que diz assim em Atos no capítulo 4 e o versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um trecho do maravilhoso discurso, a maravilhosa pregação que o apóstolo Pedro, ele fez ali no templo, após aquele grande e maravilhoso milagre da Porta Formosa. E ele então dizendo ali àqueles homens que estavam naquele lugar, que não há em nenhum outro homem, ou não há em nenhum outro nome que seja dado entre os homens debaixo dos céus, a não ser Jesus Cristo, um nome que pode nos trazer salvação. Portanto, o objetivo dessa lição, irmãos, é justamente nos oferecer uma defesa do exclusivismo cristão. E vamos mostrar então, através da Bíblia Sagrada, irmãos, as razões pelas quais o reconhecemos como um ensino bíblico e coerente do ponto de vista racional. Quando nós falamos a respeito de exclusivismo, pode ser que você imagine ou possa até mesmo pensar e sentir que essa palavra ela tem como uma certa denotação, um tom um tanto quanto arrogante. Não é vamos dizer, a ideia que nós queremos passar em relação a essa palavra exclusivista, mas mostrarmos que realmente apenas através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso à presença de Deus, porque Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto muito conhecido. A lição ela nos diz da seguinte maneira: todos nós muito provavelmente já ouvimos essa afirmação, e ela é muito comum de ser ouvida nos nossos dias, que todos os caminhos podem levar a Deus, que todas as religiões podem levar-nos a Deus. E isso nos remete a uma questão, a um tema muito em voga hoje, a respeito do pluralismo religioso, ou seja, das multifacetas, das multireligiões que nós temos visto disseminadas no mundo. E esse pluralismo religioso, ele diz que nenhuma religião pode estabelecer regras e considerar-se como uma única porta-voz da verdade, pois a salvação ou a iluminação ou libertação está presente a seu modo em todas as religiões. Então, diante dessa afirmação daqueles que defendem o pluralismo religioso, nós vemos aqui, irmãos, que eles usam a ideia de que todas as religiões elas podem levar a pessoa à salvação e que nenhuma religião pode estabelecer regras e considerar-se como uma única porta-voz da verdade. Bom, em tempos e épocas que temos vivido, que vemos aqui já os absolutos sendo destruídos, as verdades plenas e absolutas sendo colocadas por terra, ou pelo menos sendo tentadas colocar por terra os absolutos, e vemos aí uma pregação muito forte a respeito do relativismo em todas as facetas da vida, seja ela na faceta religiosa, social, política, familiar. As pessoas não estão mais aceitando
podemos dizer assim, verdades absolutas, estão flexibilizando muitas verdades e trazendo aí muitas coisas relativas. Nós vemos que essa questão do pluralismo também nos mostra que eles acreditam que nenhuma religião ou nenhum tipo de fé pode trazer essencialmente a verdade. E nós queremos dizer, irmãos, que essa ideia não pode ser defendida por aqueles que acreditam e creem no Evangelho de Jesus Cristo. A lição nos diz assim: mas será que tal ideia pode ser defendida por aqueles que possuem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática? Nós fazemos essa pergunta a você. A Bíblia Sagrada é clara em apresentar um único caminho para chegar a Deus. Como nós já dissemos, Jesus Cristo mesmo respondendo aos seus discípulos e dando orientações a eles, o evangelista João registra no seu evangelho, no capítulo 14, o versículo 6, essa palavra de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos entender um pouco mais, irmãos, essas questões, e vamos ver que à luz da palavra de Deus, o exclusivismo cristão, ele tem, vamos dizer assim, embasamento bíblico para ser considerado uma verdade pura, simples e absoluta, e mostrar-nos que apenas um caminho pode nos levar a Deus, que é Jesus Cristo. Entendendo então a fé cristã. Oposto à crença popularizada pelo pluralismo religioso, de que todas as religiões, e aqui estão algumas delas exemplificadas, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo, e assim como tantas outras milhares de religiões que nós temos aí catalogadas no mundo, são caminhos legítimos para chegar a Deus. Está o exclusivismo ou o particularismo cristão, que defende a salvação apenas em Jesus e pelo conhecimento do seu evangelho. Então nós vamos iniciar aqui, irmãos, entendendo melhor em que sentido o cristianismo tradicional e ortodoxo é uma religião exclusivista. O cristianismo tradicional é aquele que acredita em Jesus Cristo como o único Salvador, que tem a Bíblia Sagrada como o livro, seu único livro de regra, de fé e também de prática. O único livro que vem trazer o quê? A medida precisa e exata da vontade de Deus para os seres humanos. Você pode de repente até encontrar em outros livros algumas verdades, mas essas verdades elas têm que estar balizadas pela verdade central, que é o quê? A Bíblia Sagrada. Ela vem trazer aí a regra, né? Ela vem ser o prumo de tudo aquilo que nós viermos a acreditar ou pregar. E vamos então entender por que a religião cristã ela é uma religião exclusivista. O que é o ensino exclusivista, irmãos? Como nós vemos aqui, o ensino exclusivista diz da seguinte maneira: a fé cristã é exclusivista porque defende que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, o que exclui qualquer outro livro, conforme está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos de número 16 e 17. Precisamente esse texto nos diz, já foi até mesmo estudado em outras lições, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e ela tem a finalidade, irmãos, de instruir o homem, de ensiná-lo, de corrigi-lo, de redargui-lo, com a finalidade de que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é única, verdadeira, ela é inspirada por Deus, ela é autoritativa, ou seja, ela expressa toda a autoridade de Deus de maneira realmente, uma autoridade de maneira participativa e não somente de maneira repressiva, mas a Bíblia Sagrada, ela expressa o caráter de Deus. Ou seja, a crença ou a religião que não estiver de acordo com as suas diretrizes, ela deve ser colocada de lado. Você vai olhar aquilo que fala e você vai comparar com a Bíblia Sagrada e você verá que verdadeiramente ela é correta ou não, de acordo conforme a palavra de Deus. Então a pergunta de número 1, justamente ela vem nos trazer o seguinte questionamento: por que a fé cristã ela é considerada uma religião exclusivista?
conforme nós vemos aqui. Porque, em primeiro lugar, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Segundo, aqui nós vemos Jesus Cristo mesmo dizendo aos seus discípulos, ele disse em Mateus, no capítulo de número 22, o versículo de número 29, ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo também nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 13, que a palavra que vocês recebestes de nós, a recebestes como palavra de Deus, como em verdade, como palavra de Deus, não como palavra de homens. Judas também nos fala que devemos batalhar de uma vez por todas pela fé que foi dada e que foi entregue aos santos. Qual é essa fé? É o conhecimento pleno da palavra de Deus. E João, lá no Apocalipse, ele nos fala que aqueles que porventura acrescentarem alguma coisa à revelação dada por Deus, ou que suprimirem alguma coisa, removerem alguma coisa, Deus, ele vai retirar a sua porção da árvore da vida. Portanto, irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, nós vemos que a Escritura, conforme nos diz a lição, segundo a Escritura, toda a raça humana encontra-se numa condição de perdição diante de Deus em razão do pecado, o que exclui qualquer possibilidade do ser humano salvar-se a si mesmo. Nós vemos que algumas religiões aí, podemos até aqui mesmo citar, como o hinduísmo, o budismo, prega que o ser humano, ele vai, por mérito próprio e por ação, e por as suas boas ações, ele vai evoluindo e vai melhorando, e através dos seus próprios méritos, ele pode salvar a sua alma. Mas nós vemos que realmente isso não procede como verdade. Nós vemos que a única maneira de nós sermos salvos, irmãos, é sermos salvos pela obra e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a própria Bíblia nos diz que diante de Deus, ninguém pode ser considerado totalmente ou realmente justo, conforme nós vemos em Salmo de número 143 e o versículo 2. Nós vemos que a palavra nos fala que Deus, olhando, a terra não via um justo sequer, alguém que pudesse trazer salvação ao homem. Então, desde lá de antes da fundação do mundo, desde antes mesmo do homem pecar, dando ouvidos à voz do inimigo, à voz do diabo, Deus já havia traçado o plano da redenção, havia sabido que ninguém teria condições de trazer, que eu e você não temos condições de trazer salvação a nós mesmos, e Ele preparou então o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a única maneira de nós obtermos a salvação. Toda a humanidade é culpada por sua rebelião contra o Criador, está morta em seus delitos e pecados, é merecedora da condenação divina, conforme nós vemos registrado em muitos textos, Romanos capítulo 3, de 1 a 20, capítulo 6, verso 23, Efésios 2, de 1 a 3. As tentativas de se chegar a Deus pelas expressões religiosas, desde as mais antigas, as mais atuais, fracassaram porque, conforme Romanos nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, irmãos, tão somente através da pessoa de Jesus Cristo, através da sua obra, através da sua graça, é que nós podemos crer. Somente se nós confessarmos Jesus Cristo em nosso coração e crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, conforme vemos ali Romanos, capítulo de número 10, os versos 8 até o versículo 15. Então, a segunda pergunta vem nos indagar da seguinte maneira: por que o pluralismo religioso está equivocado ao pintar uma caricatura de um Deus atroz e desejoso de condenar as pessoas? Porque muitas pessoas, irmãos, têm pintado essa caricatura a respeito de Deus. Muitos têm pintado Deus como uma pessoa terrível, atroz, vingativa, maldosa, impiedosa, mas nós vemos que essa não é a realidade. Isso não vem demonstrar verdadeiramente o caráter de Deus. Nós vemos que nós, irmãos, é que acabamos rejeitando a misericórdia e a salvação do nosso Deus. O cristianismo é, portanto, uma religião exclusivista,
pois ela não reconhece nenhum outro Salvador e nenhuma outra possibilidade de salvação que não seja de Jesus, porque, como já dissemos no texto base, nenhum outro nome dado debaixo dos céus pode trazer salvação a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, a Escritura nos mostra um Deus que ama todas as pessoas e que quer salvar, ao contrário do que o pluralismo religioso cita. Ao contrário do que muitos filósofos têm mostrado Deus como um ser mau, um ser que tolera a maldade. Absolutamente, irmãos. Deus, ele deseja que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da sua pessoa. Conforme nós vemos em João, capítulo 3, o versículo 16. Esse é o texto base da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus, ele é essencialmente, irmãos, em seu caráter, amor. Ele não é essa figura atroz e vingativa que é pregada por muitos, de maneira nenhuma. Ele é amor, deseja que todos se salvem e que chegue ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Ele aguarda pacientemente que as pessoas se convertam. Sim, conforme 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo 9, através do seu Espírito Santo, o Senhor, ele trabalha para trazer convencimento e para trazer aí conversão aos corações pelos quais são pregados a palavra de Deus. Conforme nós lemos em João, no capítulo 16 e o versículo 8, o profundo desejo do coração de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, conforme nós já dissemos, está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 4, capítulo 2 e o versículo 4. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, já que ele ama a todos, conforme Ezequiel, capítulo 18, 23 e Ezequiel 33 e o versículo 11. Portanto, irmãos, o pluralismo religioso pinta uma imagem completamente equivocada de Deus, como um ser atroz e desejoso de condenar, quando na verdade a Bíblia nos diz que ele é tão amoroso que ele sofreu na pessoa do seu Filho a penalidade justa do pecado humano para não perder para sempre aqueles que ele ama, conforme 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. Portanto, sinta-se privilegiado, sinta-se amado por Deus. Você é um filho de Deus, um filho amado de Deus. O Senhor Deus, irmãos, ele entregou o seu único filho. Jesus Cristo escolheu sofrer por mim e por você a pena que estava reservada para mim e para você. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário quando ele decidiu se entregar. Não havia um homem sequer sobre a face da terra que teria condições plenas de se oferecer de maneira inteiramente pura e plena para redimir o nosso pecado. Apenas o Deus Todo-Poderoso que se entregou. Ele se fez homem, habitou entre nós e ele se entregou. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de ser humano, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz, conforme nós vemos em Filipenses no capítulo 2. O Senhor Jesus, ele tomou o meu e o teu lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Agora eu quero te dizer, como eu e você podemos imaginar ou dizer que Deus, ele é um ser atroz, que Deus é um ser vingativo, que Deus é um ser que se deleita e que tem prazer na morte? Eu jamais poderia dizer isso ou pensar isso. Portanto, aquilo que nós vemos, irmãos, que outras pessoas tentam descredibilizar ou dizer que a fé cristã é uma fé irracional ou que é uma fé incoerente, fica aqui então refutado através desses textos bíblicos, onde mostra que Deus, ele é amor. O amor é uma das suas características, é um dos seus atributos, o amor, a bondade e a fidelidade. Portanto, então, irmãos, nós vamos para a segunda parte da lição. Vamos então defender o exclusivismo, a defesa do exclusivismo. A defesa do exclusivismo, a defesa da fé cristã sendo exclusivista, é considerada incoerente
para aqueles que defendem o pluralismo religioso, por se afirmar como a única religião válida, uma vez que há inúmeras outras religiões no mundo. Também é acusada de ser arrogante, por assegurar ser a única que conduz verdadeiramente a Deus, e de parecer injusta e cruel, por ensinar que aqueles que não reconhecem Jesus como o único Senhor e Salvador serão condenados. Que respostas podemos dar a essas acusações? É justamente a resposta que a pergunta de número 3 vem nos trazer. Diz assim: diante das acusações feitas pelos pluralistas religiosos, como é possível mostrar que a fé cristã não é incoerente e nem mesmo arrogante do ponto de vista racional? A lição mesmo, ela nos responde, irmãos. Em primeiro lugar, a fé cristã não é incoerente, ela é coerente do que a alegação do pluralismo religioso de que todos os caminhos levam a Deus. Pois, se todas as religiões, ao seu modo, ensinam sobre a verdade, contudo, essa alegação não faz nenhum sentido, pois cada religião afirma a sua verdade. Aqui nós vemos uma incoerência. As diversas religiões que fazem parte do pluralismo religioso, cada uma delas defende a sua verdade. Se você pegar o islamismo, ele vai defender a sua verdade com unhas e dentes, e nós sabemos muito bem que muitos até mesmo acabam se aprofundando de tal maneira que acabam aí transformando a religião num fundamentalismo, e vemos aí tantas e tantas barbaridades sendo realizadas, tantos crimes sendo cometidos, tantas atrocidades, o terrorismo que tem se praticado em nome da religião e da fé. Então nós temos que tomar cuidado, porque eles dizem que o cristianismo não contém a verdade, mas cada um deles defende a sua verdade em detrimento das outras religiões. Ou seja, vemos aqui que existe aí uma incompatibilidade entre o pensamento e a verdade. Em segundo lugar, a fé cristã não é arrogante, porque quando nós dissemos que a fé cristã ela é exclusivista, pode soar com um caráter de arrogância, mas não é. Não é por quê, irmãos? Porque no pluralismo religioso, eles acusam os cristãos de serem arrogantes por defenderem que as outras religiões estão erradas, mas os pluralistas fazem o mesmo, ao defenderem a sua posição, afirmando que estão com a razão e que os cristãos estão equivocados. É um argumento circular e autorrefutável. O simples fato de crer em algo não pode ser considerado como arrogância. Nós simplesmente, irmãos, dizemos aquilo que a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, nos traz. A Bíblia Sagrada nos fala que o único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo. Ele mesmo disse aos seus discípulos: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se nós, irmãos, imaginamos que somos arrogantes porque defendemos Jesus Cristo, não é o nosso intento sermos arrogantes. Simplesmente o nosso intento é colocarmos a verdade da palavra de Deus. Eu não posso dizer que a verdade da palavra de Deus é algo que seja considerado como arrogante. Não, de maneira nenhuma. Não, porque eu preciso acreditar que aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz é a palavra de Deus. Portanto, o argumento do movimento pluralista, dizer que somos arrogantes porque cremos na palavra de Deus, está refutado desde já. E a pergunta de número 4, para nós fecharmos aqui a primeira parte da nossa lição, nos diz da seguinte maneira: por que a crença cristã não é injusta e cruel, como afirmam aí os pluralistas religiosos? Porque eles defendem, irmãos, e dizem que Deus, como já dissemos na segunda pergunta, que Deus é um ser cruel, que é um ser vingativo, que Ele é um ser que é impiedoso, e nós queremos dizer que não é bem dessa maneira. Diz assim, em quarto lugar, a fé cristã não é cruel, pois como vimos, o desejo amoroso de Deus é que todos se salvem, mas Ele dá aos seres humanos o direito de decidir. Aqui é um ponto central e chave do cristianismo, irmãos.
nós vemos que Deus, Ele nos oferece a salvação, oferece a mim e a você. Ele nos mostra o caminho, que é Jesus Cristo. Ele nos traduz, através de Jesus, o caminho para a vida eterna. Ele nos traz, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, o que é a verdade, aquilo que é o desejo do seu coração. E o interessante é que, além de nos convidar, Ele deixa na minha mão, na tua mão, Ele deixa nas nossas mãos a prerrogativa de podermos escolher o caminho que nós queremos seguir. Nós vemos registrada a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 19, Deus falando: eis que eu tomo os céus e a terra por testemunho contra vós, que eu vos tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Deus nos dá dois caminhos, irmãos, o caminho da vida e da bênção, e Ele também nos mostra o caminho da morte e da maldição, e Ele nos oferece o poder da escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Nós não vamos nos aprofundar a respeito das questões do livre-arbítrio, porque na lição passada nós já falamos um pouco a respeito do livre-arbítrio, e na próxima lição também falaremos a respeito da soberania de Deus e a respeito da questão do livre-arbítrio. Como dissemos, Deus oferece-nos o caminho e nos dá um conselho: escolhe, pois, a vida. Propõe vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida. É como um pai amoroso que oferece ao seu filho os caminhos. Meu filho, você tem esse caminho, o caminho do bem. Nesse caminho, se você trilhar, se você obedecer, se você andar conforme as regras, muito provavelmente você será uma pessoa bem-sucedida, terá sucesso, será uma pessoa abençoada. Mas nesse caminho, se você desobedecer, se você trilhar por ele, você muito provavelmente não será bem-sucedido. E como um pai que ama os seus filhos, ele já diz: escolha, pois, a vida, escolha, pois, o bom caminho, mas nas minhas mãos, nas tuas mãos está o poder de decisão. Jesus Cristo mesmo, falando a uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, no capítulo de número 3, e o versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Mas nós vemos ali que a condição em abrir ou não a porta está reservada a mim e a você. Jesus, ele está na porta, tentando entrar, batendo para entrar. Jesus não é como o ladrão que arromba a porta, que destrói a porta e entra, mesmo se você não deseja que ele entre, porque assim é o ladrão, ele arromba, ele entra de maneira furtiva, sem mesmo você desejar. Mas Jesus não, ele é como um cavalheiro que está à porta, está batendo. A condição de abri-la ou não está reservada a mim e a você. Quando as pessoas rejeitam o evangelho que lhe foi ofertada, escolhem então um caminho, irmãos. Nós não podemos atribuir a Deus ele sendo um ser maldoso e atroz. Não, ele é um ser justo. Quando eu escolho viver afastado de Jesus Cristo e das verdades da palavra de Deus, eu estou escolhendo um caminho para a minha vida, o caminho da perdição. Mas se eu escolho estar ao lado dele, e esse é o conselho que a Bíblia Sagrada te dá, e nós também queremos dizer isso em nome de Jesus, se você escolhe estar do lado de Jesus, você terá a vida eterna. Eu vim, Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Diz assim: no final, Deus está apenas concedendo aos seres humanos o que mais desejam, incluindo liberdade em relação a Ele próprio. Os que rejeitam a Cristo serão condenados no juízo final e deixarão de existir. Deus não torturará eternamente, mas aniquilará, conforme diz a Escritura. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, conforme Salmos, capítulo de número 37 e o versículo de número 10. E nós vemos também aqui os textos que dizem que aqueles que rejeitarem a Cristo serão condenados, estão registrados no livro do profeta Naum, capítulo 1, número
versículo 15, Malaquias 4, versículo 1, Hebreus capítulo 2, 14, Apocalipse 21 e o versículo 8. Portanto, a punição, ela é eterna em seus efeitos, pois não lhe restará uma segunda chance. Eu e você não temos uma segunda chance. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Hebreus nos diz, portanto, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Ou seja, se nós hoje ouvirmos a voz do Senhor, o chamado do Senhor, nós não podemos endurecer os nossos corações, de tal maneira que não venhamos a querer ouvir a voz do Senhor. Temos que dar atenção à voz do Senhor para que sejamos salvos. Portanto, a fé cristã não é incoerente, não é arrogante, não é injusta ou cruel. Portanto, tais acusações não fazem nenhum sentido. Por quê, irmãos? Porque a fé cristã, ela nos mostra o caminho, ela nos oferece o caminho, a escolha é nossa. Ninguém está forçando absolutamente nenhuma situação, nem Deus, irmãos, força ninguém a segui-lo, a adorá-lo, a estar do lado dele. Mas o desejo do coração de Deus é que todos nós estejamos ao lado dele, fazendo sempre a sua vontade para que sejamos salvos. Portanto, não é arrogante, por quê? Porque não é conquistada pelos nossos próprios méritos. A salvação não é conquistada por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. A salvação, ela é dada de maneira graciosa através de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua obra, através da sua obra na cruz do Calvário. A fé cristã, ela não é injusta ou cruel, porque aqueles que serão salvos foram aqueles que escolheram estar ao lado do Senhor. Aqueles que serão condenados foram aqueles que, com a sua própria vontade, rejeitaram a obra de Jesus na sua vida. Pense, irmãos, e reflita nisso. Portanto, diante dessas verdades, nós devemos então o quê? Praticar e colocar em prática essas verdades nos nossos corações. Sabendo que Jesus, ele é o único caminho, e ele é o único caminho legítimo para nós chegarmos até Deus, temos que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos com urgência falarmos dessas verdades aos nossos queridos amigos, aos nossos queridos irmãos, aqueles que não ainda pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a Bíblia nos ensina que não há um outro caminho dado entre os homens que pode nos trazer salvação, e uma vez que também a Bíblia nos ensina não haver qualquer maneira de o ser humano ser salvo pelos seus próprios méritos ou força, e nem encontrarem uma outra forma de redenção ou salvador que o livre da condenação, além de Jesus Cristo, torna-se então urgente a necessidade de eu e você falarmos essas verdades àqueles que estão perto de nós, àqueles que estão próximos a nós. O desejo de todo cristão, irmãos, deve ser de falar do amor de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui numa disputa para ver quem traz mais pessoas para a sua religião, para a sua igreja, para o seu aprisco, não. O desejo do nosso coração simplesmente é de mostrar que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Conforme o apóstolo Paulo mesmo disse: como invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, eu e você, que já temos esse privilégio de conhecermos a Jesus, devemos falar, e é o que nós estamos fazendo, irmãos. Por isso que em cada live nós dizemos: irmãos, se você puder compartilhar, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com seus contatos do Face. Por quê? Para que mais e mais pessoas, irmãos, possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Essa é uma maneira nova, uma ferramenta poderosa. Através da internet, você também poderá estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais pessoas ouvirem falar de Jesus, muito mais elas poderão conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e terão condições de escolher estar ao lado de Jesus ou não. O nosso papel, o nosso dever é pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. O propósito do apóstolo Paulo, irmãos, simplesmente era o quê? Pregar Jesus aonde quer que ele fosse.
O apóstolo Paulo, ele jamais perdia uma oportunidade de pregar e de falar de Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que eu e você temos de falarmos do amor de Deus, de a cada dia podermos mostrar aquilo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida, não para a glória pessoal, de maneira nenhuma, irmãos, mas para a glória de Deus, para que o mundo veja a diferença na tua vida e na nossa vida. Então o desejo do nosso coração é que Jesus Cristo seja conhecido, irmãos, e que Ele possa trazer salvação a muitas pessoas. E se Jesus é o único caminho legítimo para nós podermos chegar até Deus, é preciso também nós termos essa sabedoria de falarmos e termos a sabedoria de respondermos àqueles que ainda não pertencem a Jesus. Não é com arrogância, não é com, vamos dizer assim, com prepotência, não é com incoerência que eu vou pregar a Jesus, que eu vou trazer a palavra de Deus. Tanto é que aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu e você, mas é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é preciso sabedoria para mostrar aos não cristãos que a fé em Jesus, ela não é incoerente. Ou seja, a fé em Jesus, irmãos, ela é uma fé firme, é uma fé de firme fundamento, tem coerência, porque tem bases muito bem sólidas, muito bem estruturadas, e está solidificada sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Não é uma fé arrogante, nem injusta ou cruel, porque nos mostra um Deus que ama, um Deus que deseja salvar a todos. É preciso saber mostrar que diante de verdades conflitantes das diversas religiões, não faz sentido acreditar que todas as religiões são igualmente válidas. Nesse sentido, ao defendermos uma só verdade, a fé cristã é muito mais coerente e aceitável. Portanto, conforme diz a palavra do Senhor, só há um único Salvador, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós devemos sempre ter uma palavra realmente temperada com sal, conforme diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, 5 e 6. Diz assim: Paulo nos ensina a termos sabedoria com os que são de fora, cuidando para que a nossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal. Ou seja, que a nossa palavra, irmãos, ela possa trazer o quê? Salvação, estímulo, ânimo, possa trazer desejo de conhecer a Jesus Cristo, e não uma palavra que nos afaste de Deus, que nos desestimule, não, seja uma palavra agradável, que nos mostre que Deus ama a cada um. Precisamos ter sabedoria para mostrar que Deus dá a cada ser humano as opções de amá-lo ou rejeitá-lo. Deus, irmãos, Ele é a pessoa mais democrática. Ele dá a mim e a você a oportunidade de escolhermos estar ao seu lado ou não. Sendo assim, Deus, Ele é um juiz justo que julgará todos, aqueles que o amam e aqueles que o rejeitam, conquanto ame a todos e deseja ardentemente que todos sejam salvos, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos para o nosso desafio apologético dessa semana, que diz assim: aprendemos nessa lição que a fé cristã exclui qualquer livro sagrado além da Bíblia e qualquer modo de salvação além de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os perdidos. Também entendemos que, ao contrário do que os pluralistas religiosos afirmam, o cristianismo não é incoerente, arrogante, injusto ou cruel. O nosso desafio é procurarmos conhecer mais sobre as particularidades ou particularismo ou exclusivismo cristão, através da leitura dos textos bíblicos e dos livros citados nessa lição. Graças a Deus, irmãos, que além de nós termos essa ferramenta e essa transmissão ao vivo, o conteúdo dessa lição, ela estará disponibilizada, estará aí gravada através aí do Facebook. Então, a qualquer momento da sua vida, seja de manhã, de tarde, de noite, o dia que você quiser, você poderá acessar, estará aí disponível os textos bíblicos. Você vai ouvindo, vai anotando os textos, vai conferindo na sua Bíblia.
E você saberá se todas essas palavras que nós estamos dizendo é realmente palavra de Deus. E você verá que realmente não há vários caminhos que possam levar a Deus, mas apenas um único caminho que nos leva até o Senhor, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e até o próximo sábado com a pergunta: soberania de Deus ou livre-arbítrio? Amém.